Em um dos veículos apreendidos pela polícia, um papel de bala e pedaços de unha foram encontrados no interior do carro. O suficiente para a perícia coletar amostras de DNA e trazer resultados de uma pessoa do sexo masculino. Evidências que auxiliaram os policiais civis a prender um outro suspeito de participação no roubo do ouro. O veículo já tinha sido apreendido, já tinha sido periciado e 2 ou 3 dias depois ele está indo para o pátio de veículos apreendidos. Nós resolvemos fazer ainda mais um novo pente fino, né? Aquele pente fino final que o veículo estava indo embora. E aí foram localizados um papel de bala, vestígios de unha roída. E esse papel de bala foi periciado, foi encaminhado para a perícia, foi dado o resultado desse material e veio um perfil genético do sexo masculino. Apenas isso a gente sabia, não tem idade, não tem nome, nada, era um perfil genético desconhecido do sexo masculino. Posteriormente, com o desenvolvimento das investigações, foi pedido um mandado de busca na casa de um dos suspeitos. E nesse mandado de busca foram apreendidos objetos que tinham perfis genéticos também, tanto de homem como de mulher. E um desses materiais deu positivo justamente num cortador de unha. Então o DNA daquele cortador de unha deu positivo com o do papel de bala. E era o cortador de unha da casa do quarto do Joselito, que era um suspeito. Então quando deu positivo, a gente concluiu que aquele perfil genético pertencia a alguém naquela casa e a casa era do Joselito. E morava apenas ele, a esposa e um filho pequeno, menor de idade. Quando o Joselito foi preso posteriormente, e foi conduzido até essa delegacia, foi coletado o material genético dele também. E foi submetido à perícia totalmente, quando, para nossa surpresa, o material genético deu negativo. Aquele perfil genético do papel de bala, que deu positivo com o perfil genético do cortador de unha do quarto dele, deu negativo com o perfil genético dele. E aí foi uma surpresa para nós, a gente ficou até naquele momento, num primeiro momento, sem entender muito bem, porque o filho dele era menor, poderia ser de um outro homem que frequentasse o quarto dele. Até o pessoal aventou essa possibilidade de ser enquanto ele estava fugindo da justiça, algum outro homem ter frequentado o quarto e ter cortado a unha. Mas conversando com os peritos, né, o pessoal do núcleo de bioquímica, que o nosso núcleo de bioquímica do IC é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do país e do mundo, vamos dizer assim, é totalmente estruturado. E aí nós fizemos o cruzamento por parentesco. E é possível, e naquele momento, acho que foi a primeira vez que ocorreu isso, numa investigação de crimes contra o patrimônio, foi possível atestar que o perfil genético era do filho do Joselito. Então, como que explicava o filho do Joselito estar dentro do veículo que era uma falsa viatura da Polícia Federal, né? E aí a conclusão que chegou foi que em algum momento o filho do Joselito andou no carro e comeu uma bala. E ele tirou a bala com a boca e esse pequeno contato deixou um material genético no papel de bala. Ele amassou o papel e jogou no chão do carro. Esse papel ficou amassadinho junto do banco e foi o que levou à prova cabal e chegou à condenação dele posteriormente. A polícia então consegue juntar as peças do quebra-cabeça e descobre a ligação de vários suspeitos. Alguns deles que inclusive tinham algum grau de parentesco ou mesmo já tinham realizado outros crimes juntos. Com essas informações, a polícia agiu rapidamente para colocar os 6 cabeças do crime atrás das grades. A equipe que trabalhava na delegacia há muito tempo, que conhece esses roubos grandes, né, que são realizados por um grupo reduzido de indivíduos que tem a condição tanto de armamento quanto emocional, intelectual, para fazer toda essa arquitetura e realizar essas ações, como os domínios de cidade, roubo a carro forte, roubo a base de valores e o do aeroporto e de Guarulhos, a gente já tinha esses vulgos. Então levantamos a qualificação desses indivíduos e a foto e mostramos para o Peterson. Aí o Peterson reconheceu outros indivíduos, que era o Louro, de nome Joselito, de Ferraz de Vasconcelos, e o Capim, que é o Marcelo Ferraz.
que já eram indivíduos também que trabalhavam nisso. Conseguimos localizar um lava-jato que era de propriedade do Louro Joselito em sociedade com o Capim, o Marcelo, em Ferraz de Vasconcelos. Chegamos lá, conseguimos 2 testemunhas que afirmaram que os veículos que foram usados no roubo, caracterizados da Polícia Federal, ficavam lá lavando e ficavam lá estacionados. Outra questão, esse mesmo indivíduo que havia identificado que os veículos ficaram lá, identificaram também o Marcelo Ferraz Capim como sócio dele, e era quem a pessoa que trazia e voltava com as caminhonetes. Pelo telefone do Marcelo, a gente identificou um local em São Bernardo que seria um esconderijo dele. Fomos para lá, vasculhamos o apartamento com uma ordem de busca e apreensão e achamos um estacionamento na frente. O porteiro falou, não, o Marcelo vem para cá muito de vez em quando, mas os carros ele para no estacionamento da frente. No estacionamento da frente conseguimos uma lista de veículos onde constavam a Hilux, a Pajero, todos os veículos usados no roubo, inclusive a ambulância que já tinham ficado lá estacionadas. Então ligamos o Marcelo no local que ele estava lá, fora do estacionamento de São Bernardo, o lava-jato em Ferraz de Vasconcelos. Lá linkava ele com o Joselito Louro, que tinha o papel de bala dentro do carro, que tinha sido reconhecido pelo Peterson. O Joselito já foi coautor do Francisco há muito tempo atrás também. Todos eles já atrás, já realizaram tráfico, já haviam sido presos também pelo DENARC. Então aí a gente já tinha o Peterson Brasil, o Francisco Velho, o Marcelo Febronho, o Marcelo Capim e o Joselito Louro. A gente já tinha 6, os principais cabeças identificados, e desses a gente havia conseguido ordem de prisão contra todos e preso os 2 Peterson, o Marcelo Ferraz e o Marcelo Febronho. O Velho e o Louro estavam foragidos. Após 10 dias eles foram presos pelo DENARC com mandado de prisão que havia sido expedido no processo do roubo do ouro. Então a gente já tinha os 6 presos, 6 cabeças presos no prazo de 15 dias. Francisco Teotônio Pasqualini, conhecido como o Velho e também como a mente do crime, foi o autor intelectual do roubo do ouro. O homem que dedicou a sua vida ao crime foi preso pelo crime do aeroporto de Guarulhos em janeiro de 2020. Para se ter uma ideia, nos anos 90, Teotônio já praticava crimes de grande magnitude com o uso de armamento de guerra e sofisticados planos de fuga. Podemos dizer que Francisco Teotônio é um dos maiores ladrões do Brasil. Com o trabalho policial bastante avançado, foi possível entender a dinâmica do roubo do ouro e como os assaltantes se organizaram. Para não serem pegos, assim que saíram com a mercadoria roubada de dentro do aeroporto de Guarulhos, os criminosos criaram álibis para enganar a investigação policial. Negar que tinham participado do roubo, mudar depoimentos, lavar cômodos com cândida, usar luvas para não serem identificados, nada disso foi suficiente. No desenrolar da história, depois do transbordo, na hora que eles pegaram o ouro dentro do aeroporto e foram com as caminhonetes da Polícia Federal para fazer o transbordo na ambulância, eles foram para o estacionamento no final da Zona Leste. Esse estacionamento é onde o Célio Dias era o gerente, o vigilante lá do estacionamento à noite. Eles conheciam ele e falou, não, pode vir. Eles deixaram a ambulância lá, entraram com os carros da Polícia Federal, fizeram o transbordo do ouro das carros da Polícia Federal para a ambulância nesse estacionamento que era gerenciado, vigiado pelo Célio Dias. Saindo do aeroporto foi feito transbordo, a maioria deles, o Marcelo Ferraz foi levar esse ouro para um lugar X, enquanto os outros foram para seus locais para confirmar um álibi. Então o velho voltou para a casa dele com a mulher, falou que chamou ela para ir para o motel, falou que estava no motel. O Febronho foi para a casa dele com a mulher, saiu com ela para jantar, falou que estava no restaurante. Tudo isso bem próximo da hora para falar que nesses momentos eles estavam em outros lugares para ter um álibi.